E aí pessoal, para quem viu meu último vídeo, eu dei um rolê de teleférico, fui desde El Alto até a zona sul de La Paz, que é essa região que eu estou gravando aqui agora. Não, não. A gente desceu de lá e deu um rolê por essa parte da cidade. A gente estava morrendo de fome, caçando um lugar para Aqui é comer. outra Tinha cidade. uma empanaderia que parecia ser boa e a gente estava indo para lá. Mas eu estou usando esse vídeo aqui mais como um pano de fundo para falar do que eu vou fazer Eu diria que aqui é nesse vídeo mais, hoje, que mais é rico ainda cobrir que nós. a cidade de Copacabana, a Ilha do Sol e a Ilha Tem da Lua, diferença aqui né, que são pontos com bem El Alto. turísticos aqui da Bolívia. A Ilha do Sol é onde dizem, né, as lendas que os Incas foram originados, né? E a Ilha do Sol ela é banhada pelo Lago Titicaca, que é o lago navegável mais alto do mundo. E acabou que o lugar de empanada estava fechado, a gente acabou indo num cafezinho gourmet aqui perto. O raio gourmetizador aqui já chegou na Bolívia, apesar de não ser tão forte como aqui no Brasil. Pero no se olviden de Copacabana, ir a comer trucha a las islas flotantes. Eso no se olviden. Van a vivir una experiencia muy distinta, es algo divertido. En el sector hay mucho para tomarse muchas fotos, para llevarse actos de Ah, recuerdo. sim. Seguro vamos hacerlo. Mentira, não fizemos, não fomos nas ilhas flotantes. Na verdade, a gente foi no modo bem turistão para a Ilha do Sol, para Copacabana. Fechamos um pacote e fomos. O motivo principal disso é que a gente tinha pouco tempo lá em Copacabana, apenas 2 noites. Então, para otimizar o tempo, a gente achou melhor adquirir um pacote numa agência de turismo lá no centro de La Paz. E para quem está pensando que a gente já está chegando no destino, não. A gente está no meio do caminho, nós pegamos um ônibus lá no terminal de La Paz e chegamos aqui em São Pedro de Tiquina, onde já tem o Lago Titicaca. E o que acontece é que a estrada termina no lago e que a gente precisa de atravessar o lago para continuar na estrada do outro lado da margem. E aí tem essas balsas aí para fazer esse translado. A gente precisa de pagar 2 bolivianos. E o curioso é que a gente vai nessas lanchas menores como passageiros e tem umas lanchas um pouco maiores só para os meios de transporte. O curioso é que, no meu ver, boa parte da movimentação econômica da cidade gira em torno desse meio de transporte que os turistas necessitam fazer, né? Então a gente tem esse tanto de vendinhas aí, né? Que o pessoal pode comprar aí seus belisquetes, uma lembrancinha também. Também tem os banheiros, onde você paga 2 bolivianos para usá-los, então o pessoal consegue explorar bem aqui uma atividade econômica baseada aí nos turistas que estão a caminho de Copacabana. Então a ilha para a Ilha do Sol já tem as suas emoções, né? Sem contar o transporte por ônibus, né? Se for reparar bem lá, a direção do motorista, ela não é das mais prudentes. É melhor dormir, eu diria, para não ver nada, porque eu estava acordado, vi o motorista fazendo umas ultrapassagens bem arriscadas, numa curva ali, com um caminhão vindo do outro lado. Ai meu Deus, deu aquele friozinho na barriga, mas cheguei lá, tô vivo aqui gravando esse vídeo, então dá certo, né? E falando em Lago Titicaca, o interessante é que tem uma base militar da Marinha Boliviana aqui, e a Bolívia só tem marinha por conta do Lago Titicaca, né? Que está no extremo norte da Bolívia, que é um lago que é compartilhado com o Peru também, né? E inclusive tem muita propaganda do governo boliviano reivindicando uma saída para o mar, né, que foi perdida numa guerra com o Chile. Então eles têm essa cicatriz aí de não ter
uma saída para o mar. E uma outra coisa curiosa aqui na Bolívia é a diversidade de cachorros. Não é igual no Brasil, que só tem um caramelo. Aqui eu achei os cachorros bem diferentões. Y otro reto que muy pocos se hacen es subir al Calvario. Es un cerro que tiene la Vía Crucis de Cristo, entonces son las dos estaciones. Y ya que subir ese Calvario, y si llegarían al tope del Calvario, del cerro, tiene una vista impresionante, se ve toda Copacabana entera. Y es muy lejos. Está en el mismo pueblo. A cidade de Copacabana é tipo uma Aparecida do Norte na Bolívia. E a história dela tem muito a ver com esse cara, Francisco Tito Yupanqui, que é um indígena descendente de Aymara, convertido à religião católica, que teve uma visão de uma virgem muito bela segurando um bebê nos seus braços, e aí ele decidiu fazer essa imagem talhada em madeira. Ele fez uma primeira versão dessa imagem e colocou no altar da igreja. Só que essa imagem, segundo o padre da igreja local, ainda estava faltando um certo acabamento, ela não estava no nível das outras imagens que estavam lá no altar. Então Tito recolheu a imagem, ficou triste, por conta disso, e resolveu ir a Potosí para fazer um curso para aprimorar suas técnicas para talhar a imagem. E aí ele voltou com uma imagem belíssima da Virgem, e todos o veneraram, colocaram a Virgem no altar. Essa Virgem que curiosamente tinha vestimentas de uma princesa inca, e ela foi colocada no altar, e sua devoção se estende à Bolívia, vai desde a Venezuela, e o Francisco Tito Yupanqui é considerado hoje um santo católico. E é interessante, de ver essa mistura aí entre as religiões andinas e a católica, e como que um índio foi utilizado aí pela Igreja Católica para poder propagar a religião católica. E também tem uma tradição curiosa, que é a de levar os carros recém-adquiridos para Copacabana para benzer eles, para proteger dos maus, dos acidentes, porque as estradas aqui na Bolívia são perigosas. Então vem um padre para benzer o carro, para que a Virgem de Copacabana abençoe esse carro contra os acidentes, já que as estradas na Bolívia são bem perigosas. E também esse carro é benzido pelas autoridades religiosas andinas, para que a Pachamama também abençoe esse veículo. E aí tem esse tanto de barraquinha que vendem os adornos para colocar aí no carro recém-comprado. ¿Qué se llama esto? El Museo de la Virgen de Copacabana. En la misma iglesia, el museo. Hay mucho por conocer en Copacabana, mucho. Pero un guía no les recomiendo. Un guía solo les va a sacar plata nada más. Chegando aí na Ilha do Sol, tem um fluxo turístico bem intenso, muitas lanchas indo e voltando, um complexozinho hoteleiro perto do cais. E, mais uma vez, nós não seguimos as indicações do nosso guia local. Nós temos uma guia sim para seguir essa viagem, fazia parte do pacote, e no final das contas foi muito bom tê-las conosco. Ela explicou muitos detalhes que a gente não saberia se nós fôssemos sozinhos. Essa é a entrada da parte sul da ilha, tem essa escada, que é a escada do Inca, foi uma escada construída pelos próprios Incas. Tem as fontes, que eles chamam fontes da juventude, que boa parte do abastecimento local é feito por elas. E aí a gente subiu essas escadas até a parte mais alta da ilha, que foi onde a gente se hospedou. E aí o interessante é que essas fontes, elas são chamadas as fontes da juventude, e existem três
dutos d'água, né? E cada um tem um significado. O primeiro é não roubar, o segundo é não mentir e o terceiro é não se entregar à preguiça. E também tem um outro significado que é vida, futuro e esperança. Aí vocês podem atribuir os significados aí que vocês preferem mais. E aí, tá vendo os gringos passando? São todos franceses. Engraçado, tem muito turista francês na Bolívia. Não sei porquê, talvez tenha uma hype agora na França de ir na Bolívia, ou talvez os atrativos da Bolívia sejam mais apelativos aos franceses. Olha eu aí bebendo da fonte da juventude. Tomara que eu tenha escolhido aqui combate à preguiça. E a água estava bem fresquinha. Agora eu já estou na parte de cima da ilha, que é um vilarejo bem charmoso. Hoje aqui a ilha tem mais infraestrutura, já existe energia elétrica, também tem rede de celular, coisa que há pouco tempo atrás, acho que questão de 5, 10 anos, não existia. Isso ajuda para o bem-estar da população local, mas também para atrair turistas, né, que querem ter um banho quentinho. No entanto, estava muito frio mesmo com chuveiro elétrico. Eu tomei um banho de 1 minuto, assim, só para tirar a poeira do corpo. Um outro ponto interessante é que na ilha residem vários povos e a população da região norte é tretada com a população da região sul. O motivo tem a ver com a exploração da atividade turística. Parece que um povo fez umas cabanas, uma parte que é uma reserva arqueológica, a outra não gostou e destruiu as cabanas, e aí começou a ter a treta. E no final das contas, hoje não se pode ir de Copacabana para a Ilha do Sol na parte sul e depois ir para a parte norte, ou vice-versa. Você tem que escolher um lado da ilha para ir. No entanto, é possível caminhar da parte sul, que é o ponto mais comum de entrada, para a parte norte, só que é umas 4 horas aí de caminhada, que deve ser muito legal, mas não tive tempo para fazer essa caminhada, talvez nem vigor físico, né? Porque aqui na ilha foi o lugar que eu mais senti o efeito da altitude. Vendo a paisagem dessa ilha com esse lago imenso e essa vegetação meio amarelada, parecendo um ouro, me dá uma sensação de paz, assim, de que esse lugar realmente é um lugar sagrado. E era para os Incas, né? Para os Incas, esse foi o lugar onde surgiu Manco Cápac e Mama Ocllo, que são como se fosse o Adão e Eva para a cultura inca. Então, das profundezas do lago Titicaca foram criados o casal Manco Cápac e Mama Ocllo. Eles foram enviados à Terra pelo Inti, o Deus Sol, onde os filhos de Inti emergiram do lago Titicaca com toda a sabedoria dos deuses incas. E o objetivo é que esses seres terrenos passassem todas as sabedorias dos deuses incas à humanidade que não era civilizada, estava num modo selvagem, vamos dizer assim. E continuando a lenda, o que eles diziam é que Manco Cápac tinha uma vara de ouro, e aonde que ele fincasse essa vara de ouro conseguisse se enterrar, esse seria o lugar onde eles se instalariam. Isso pode ter relação com o fato de uma terra mais fofa, né, ser mais produtiva, mas fato é que o lugar que eles elegeram foi Cusco, que significa centro do mundo, e lá eles ficaram, né? Mas sabe-se hoje que os Incas provavelmente vieram da cultura Tiwanaku, que perdurou aí entre o período de 1500 a.C. até 1187 d.C., sendo que os Incas surgiram em 1350 d.C. Então, houve um vácuo aí entre a cultura Tiwanaku e o surgimento dos Incas, né? Tiwanaku era um lugar avançado, né? Onde as pessoas tinham domínio de tecnologias que outros lugares não tinham, né?
E o que aconteceu é que muito provavelmente o lago Titicaca banhava Tiwanaku e houve uma seca. Isso impossibilitou, né, o plantio e os povos se dispersaram. E aí desses povos surgiram os Incas, que tinham uma aptidão maior para dominar os outros povos restantes. La cruz significa un lugar sagrado. En el otro lado de la isla también lo vamos a ver. Es un lugar sagrado donde hacen sus ofrendas a la Pachamama, hacen sus ofrendas a los dioses y ahora con el sincretismo también hacen sus ofrendas a Dios y a la Virgen, que es, en cierta forma los españoles nos han dicho, la Virgen es la Pachamama y el Dios de los católicos es Huiracocha, que ha creado el mundo para las culturas. De aquí vamos a poder ver lo que es el norte de la Isla del Sol. Esta es la parte sur, ya, la parte central. Agora estou aqui no Palácio Inca Pilcocaina, que desmoronou parcialmente depois de fortes chuvas de verão. E a comunidade da parte sul da Ilha do Sol, né, a Yumani, ela tem exigido do governo a restauração do palácio, né, por conta, né, da sua importância arqueológica, mas também, né, que esse palácio é um atrativo para os turistas, né. E Pilcocaina significa lugar onde repousa a ave. E era um palácio de extrema importância, edificado como uma moradia temporal do líder supremo Inca, quando este viajava de Cusco e ia até a região do Titicaca, né, que era considerada uma área sagrada para os Incas, né. E esse palácio tem uma estrutura de 3 andares, que é algo avançadíssimo assim, para a época. E agora eu estou indo em direção ao barco que a gente vai pegar para se dirigir à Ilha da Lua. O legal é que você tem a opção de ficar aqui em cima, né, do barco, e aí dá para ver a paisagem, ter o vento batendo na cara, é bem gostoso, apesar de frio. Eu lembro que quando eu estava na Ilha do Sol, o frio era tão grande que eu fiquei com a boca meio torta, e todas as minhas fotos saíram zoadas por conta disso. Mas depois que eu saí de lá, minha boca voltou pro lugar. A Ilha da Lua é pequena em comparação à Ilha do Sol, e hoje lá vive uma comunidade minúscula de menos de 100 pessoas, de famílias indígenas que falam tanto o Quechua como o Aymara, que vivem do pastoreio e de certa medida da venda de produtos artesanais para os turistas que vão visitar aí. Um dos atrativos mais interessantes da ilha é o Palácio de Inhaquinhu, ou Casa das Escolhidas Virgens do Sol, que é onde chegavam as virgens escolhidas e elas lá aprendiam ofícios como tecelagem, arte, e elas poderiam ser eleitas para ser concubinas do Inca ou para ser empregadas em um sacrifício. E o legal é que esse palácio é grande e está bem conservadão. Para chegar na Ilha da Lua precisa de fazer esse contorno, o cais fica atrás ali dessa montanha. Dá para entender também que a maioria das comunidades elas vivem ali perto do cais, dá para ver várias casinhas ali na região. E é isso, aqui é um lugar bem mais tranquilo que a Ilha do Sol, quase nenhum turista vem aqui, é um silêncio quase absoluto, as gaivotas vieram aí para nos agraciar um pouquinho, inclusive vi pouca vida animal, tanto na Ilha do Sol ou na Ilha da Lua, não vi muita diversidade de bicho não.
mas a paisagem eu achei muito legal, principalmente as cores, o azul intenso do Titicaca, com aquelas águas que vieram das geleiras, né, juntamente com essa paisagem dourada da vegetação. Para mim esse contraste é muito legal, eu nunca tinha visto algo parecido. E aí, resumindo o vídeo, eu achei que valeu muito a pena o passeio mesmo, indo no modo mais turista. E eu achei que valeu a pena ir no modo turista porque adianta um pouco as coisas, né? Mas é claro, se tiver mais tempo, deve ser bem legal fazer aquela trilha indo do sul da ilha para o norte. E em todos os lugares que a gente ficou por aqui, o pessoal é bem receptivo, nos trata muito bem. A pousada que a gente ficou foi massa também. Tinha um café da manhã que era simples e uma janta bem boa, reforçada. Aqui é interessante que na janta sempre tem uma sopinha antes, normalmente uma sopa de milho e depois vem o prato principal. Tinha chá à vontade, né, incluindo chá de coca, que é bastante comum aqui na região para suportar os males de altitude. E um ponto interessante é que aqui realmente sente um pouquinho mais que em La Paz a questão da altitude, apesar de ser pouca diferença de, sei lá, uns 300 metros, mas aqui eu fiquei bem mais cansado, eu não sei se porque estava fazendo mais frio, mas eu senti um pouquinho de falta de ar. Eu percebi isso quando eu estava dormindo. Eu tinha um cobertor bem grosso, porque fazia muito frio, só que ele era muito pesado, então por ele ser muito pesado, eu acabava sentindo um pouco de falta de ar assim e tal. Fiquei meio ansioso na hora de dormir, mas depois eu comecei a abstrair um pouco isso, vamos respirar normal, que tem oxigênio à vontade, então não deu nada não. E para andar, fica um pouquinho mais cansado, mas também não senti um cansaço tão limitante. E aí, quando eu estava andando nesses palácios, eu ficava imaginando, né, o que poderia ser cada cômodo, se eles eram quartos, se eles eram templos, uma cozinha, como eram organizadas as coisas aqui, né, se teria algum tipo de ateliê para ensinar os ofícios às mulheres. Ficava imaginando também como que deveria ser a chegada do líder Inca, né, para escolher sua concubina, como é que era esse processo, né? As celebrações também, enfim, muito legal. E aqui dá para ver vários símbolos, né, da cultura Inca, a cruz andina, e está muito conservado e deu para entrar dentro dele, caminhar, sentir mesmo a vibe. E uma coisa curiosa que eu achei é que nos quartos tem uma espécie de zigue-zague de portas das passagens, né? Você tinha uma passagem aberta de um lado, depois tinha do outro. Tinha de um lado, depois do outro, até terminar. Eu não fiquei sabendo o motivo disso, tentei procurar na internet, mas não consegui achar. Quem souber, dá ideia aí nos comentários. E é isso aí, se você chegou até aqui nesse vídeo, se você gostou, eu peço para curtir o vídeo e também se inscrever no canal, porque isso me ajuda a ter mais motivação para fazer os próximos, dá um certo trabalho fazer esses vídeos, ficar narrando, enfim. Eu tenho até um pouco de dificuldade de fazer isso, então ver que as pessoas estão gostando é um feedback legal aí para mim, beleza? Muito obrigado aí e até a próxima.